Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um vídeo onde irei trazer para vocês mais um deckzinho de até R$100 de Commander, né? E como eu estou fazendo aquela série de vídeos com monocoloridos, já tivemos branco e azul, hoje chegou a vez do deck preto. Antes de ir pro deck em si, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. Daí ajuda pra caramba. E chega de enrolação, vamos dar uma olhada no deck do Lorde Esgueiro, Rei do Esgoto. Então, gente, tá aqui o deck, ó, valor R$96. E bem, 96,72 com a margenzinha. Pode ser que quando vocês forem ver o vídeo, ele não esteja mais com esse preço. Mas como eu disse, o comandante é o Lorde Esgueiro, o Rei do Esgoto. Ele é uma criatura de 3 manas, 3/3. Interessante, né? O custo e o poder serem iguais. Então já vê que é um bicho que não tem nenhum prejuízo. E ele tem a habilidade que é: toda vez que outro rato entra no campo de batalha sob seu controle, exile um card de um cemitério de um oponente. Então já fica a dica aí que este é um deck de ratos. E basicamente essa habilidade ela é bem interessante para lidar com decks de reanimação. Então a gente consegue ir baixando nossas criaturas para fazer mesa normal e lidar com cartas que o oponente pode conjurar do cemitério, que pode sair do cemitério, que pode pode querer reanimar, como eu disse, num deck de reanimação. Então assim, é uma carta que vai conseguir lidar com esses problemas. Ele lida pontualmente, né? Assim, é carta por carta, não consegue tirar o cemitério inteiro de uma vez. Porém, é interessante ainda. E ele tem uma segunda habilidade, que no início do combate, no seu turno, você vai criar uma ficha de rato 1/1, que tem a habilidade que ela não pode bloquear. Não pode bloquear, não pode ser bloqueada. Ou seja, se você atacar, o oponente bloqueia normalmente, mas você não pode usar ela para se proteger de um ataque de um oponente, por exemplo. Então, é uma token que ela vai ter outras funções dentro desse deck. Sim, ela vai servir para você atacar, mas claramente você vai usar elas de outras formas. E, como eu disse, é um deck de ratos. Então a gente vai ter um monte de ratinhos aqui. Alguns interessantes que eu normalmente não vejo o pessoal usar, e eu acho legais, como os Avaro, né, que é o Muriçoca Avara, e o... Nossa, como é que é o nome desse bicho aqui em português? Esse aqui é o Muriçoca, o outro é o... Cadê? Esse aqui, o Gafanhoto Avaro. E bem, são criaturas legais. Esse aqui reduz o total de cartas na mão de um oponente, de cada oponente, na verdade, em 1. Ou seja, como no Magic o total é 7, reduzir em 1 faz com que passe a ser 6. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa carta eu li ela errado, entendi ela errado, eu entendi que reduzia para 1. Então, em vez do oponente poder ter 7 cartas na mão, ele teria que ter somente uma. Mas não, é o contrário. Em vez de ter 7, ele reduz 1, o total, então ele passa a ser 6. E o Gafanhoto, como eu disse, ele é semelhante. Só que ele, em vez de reduzir somente uma, ele reduz 2. O Muriçoca é muito mais forte, se for ver, apesar de ser uma criatura 1/1, porque ele é custo 1. E esse aqui é custo 4, mesmo sendo 2/2, não compensa tanto. Mas assim, pro Commander é ok. Não compensaria num competitivo, por exemplo. E como eu disse, tem inúmeros ratos. Tem tipo o Açougueiro do Lorde Esgueiro. É uma criaturinha que eu achei muito maneiro. Porque quando ele entra em campo, ou você vai fazer uma ficha de rato, ou você vai sacrificar uma criatura e da Vidência 2 e comprar uma carta, que aí é o que eu falei que dá utilidade para as tokens que você faz com o comandante. Utilidade para além de atacar, no caso.
E você pode também usar ele para dar ameaçar para suas criaturas, fazendo assim com que fique mais difícil bloquear elas. E falando por criaturas, né? Temos o Karumoxi, que é o rei dos ratos. Ó, nossa, como que é? O rei do esgoto e outro é o rei dos ratos. Ele é uma boa opção também de comandante para esse deck. Ele é interessante. Porém, eu quis colocar ele como uma das 99. Porém, se você achar interessante, você pode substituir o Lord Esguio pelo Kurumox aqui. Kurumonix. Nossa, eu tô falando errado o nome dele. Porque ele dá infectar. Ele dá tóxico para todos os seus. Tóxico 1, né? No caso, para os seus ratos. E os ratos já são um poder mais baixo mesmo. Mas eu coloquei ele como uma das 99 porque é interessante essa habilidade, mas eu não quero que seja uma condição de vitória exclusiva do deck, que seja a única condição de vitória, ganhar com um marcador de veneno. Eu prefiro que isso seja uma possibilidade e não uma condição. E ele tem a habilidade que quando ele entra no campo, você vai olhar 5 cartas do topo do Grimório e pegar todos os cardis de rato dentro delas e colocar na mão. Por isso que eu falei também que ele é bom como comandante. Cada vez que você conjura ele, você consegue trazer 5 ratos, ou até 5 ratos, né, no caso, do topo do deck para mão. Temos esse rato com Shadow é muito bom. Ele faz o oponente descartar quando causa dano. E por ter sombra é mais difícil de ser bloqueado, pois ele só pode ser bloqueado por criaturas com sombra. Mas cadê? Temos a colônia de rato, que é um ratinho que ele recebe mais 0, né, para cada outro rato que você controla. Semelhante a ele, temos o Ratos Implacáveis. Por que eu digo semelhante? Porque ele ganha mais um, só que é para cada outro rato implacável. E os dois têm uma habilidade semelhante, que é você poder ter qualquer número deles no deck. Então assim, o Relentless Hat é um bichinho que você pode querer substituir outros ratos aqui no deck por ele. E assim, se você tem 30 ratos desse no deck e consegue colocar uns 7 na mesa, são 7 ratos ganhando mais 6. Então é interessante, ele vira um bichinho 8/8. Então é um bicho que você pode querer colocar no deck, como eu disse. E o Colônia de Ratos tem a mesma habilidade de poder ter qualquer quantidade dele no deck. Diferente é que ele conta qualquer rato. Então assim, eu não quis colocar muitos, até porque ele não é uma carta muito barata. Ela está atualmente em R$5. Então, assim, se fosse mais barato, talvez eu colocaria mais. Então, realmente um só no deck. Tem também outro rato que eu acho muito legal, que é o Colônia Emaranhada. Ele não pode bloquear, só que a segunda habilidade dele, que é o interessante. Quando ele morre, você cria X fichas de rato 1/1, que não podem bloquear também. Porque agora eles estão com essa mania de que os ratos não podem bloquear. E o X é a quantidade de dano que ele sofre. Então assim, deck vermelho costuma remover o bicho da mesa com dano. E imagina só que o oponente usa um ato blasfemo lá, dá 13 de dano, limpa a mesa de todo mundo. Só que você tem essa porcaria desse rato. Esse único rato na mesa, não tem mais nada. Vai cair 13 ratinhos 1/1 na mesa. Que é o tanto de dano que ele sofreu neste turno. Então é legal. Voltando a dar utilidades para as tokens que são criadas, você pode sacrificar 3 delas para ganhar o controle de uma criatura alvo. Você pode roubar criaturas grandes do oponente. E também você pode criar tokens com esse flautista aqui. Bando de ratos. Você pode descartar carta para fazer uma cópia do bando de ratos e o poder e resistência dele é igual ao número de ratos. Então assim,
são bichos grandes que você vai ter na mesa. Não tem evasão nenhuma, mas aí você tem o bichinho aqui, por exemplo, para poder dar essa evasão que você precisa. Infelizmente é somente ele, né? Mas quanto mais coisas você conseguir pra dar evasão, vai ser interessante com esses bichos na mesa. Continuidade aqui. Muitos ratos têm a habilidade de fazer descartar. Esse aqui, quando ele morre, você paga um pro oponente descartar. Esse aqui tem toque mortífero, porque rato traz doenças, né? Então faz sentido. Outro que tem toque mortífero, e quando ele morre, você exila uma carta do cemitério do oponente, entra em campo, descarta, entra em campo, o oponente descarta. Então, esse aqui é cada oponente descarta, né? E esse aqui é o oponente alvo. Então a gente vai lidar muito com essa ideia de prejudicar o oponente. Temos os ratos da cripta aqui, por exemplo, que ele causa X de dano a cada criatura, a cada player. E X é igual ao número de mana preta que você pagar. Então só conta mana preta, né? Só que se você conseguir pagar muita mana, você consegue matar um oponente, dependendo da vida que ele tiver. E com o nosso amiguinho aqui na mesa, você consegue povoar a sua mesa assim. Você perde esse bicho e a colônia e tuxa bicho na mesa. Então é uns bichos que são interessantes. Temos algumas criaturas não ratos também, né? Como esse morceguinho, que sempre que uma ficha entra no campo, cada oponente perde um de vida. Então, como todo combate, o seu comandante vai te dar uma token, um ponto de vida é garantido que os oponentes vão perder naquele turno. Temos aqui também outra criatura que entra e cria fichas de rato. Esse aqui também cria ficha de rato. Isso, ela entra e cria ficha de rato. Temos algumas coisas aqui. Outro bicho que, como é lendário, também poderia ser usado como comandante, mas não acho tão interessante assim. Na etapa final, sempre que uma criatura morre, uma criatura sua morre, né? Ele cria uma ficha de comida. E você pode pagar 3, sacrificar uma criatura ou um artefato para ele ganhar +2/+2. E é um rato voador. 3/4. Então, assim, é maneiro, bicho. Temos também aqui o Ogro, que é o... Como é que é? O Slunk? Como é que pronuncia o nome dele mesmo? Senhorio Ogro. Ele, todo turno, ele vai criar uma token se alguma criatura não token morreu. Então, assim, tem um monte de ratos aqui que não são poderosos, eles vão entrar em campo fazer alguma coisa, ou quando morrer vão fazer alguma coisa. Então você conseguir criar tokens com ele vai ser interessante, vai aproveitar desses bichos que vão acabar morrendo. E ele também dá toque mortífero para todos os seus ratos, que é uma habilidade interessante. Às vezes um tóxico do Kurumonix aqui não mata uma criatura oponente, vai enfraquecer ela porque vai dar o marcador de -1/-1, mas um toque mortífero mata. Então, assim, talvez o oponente prefere tomar um de dano, um de veneno no caso, do que perder um bicho que pode ser relevante para ele no campo. E na pegada dele aqui, eu deixo uma sugestão para vocês, que é o caça-ratos, o Hatcat. Ele tem amedrontar, que é interessante somente para você poder atacar. Amedrontar é aquela habilidade que a criatura só pode ser bloqueada por criaturas pretas ou artefato. Teve uma meio que atualização dessa habilidade, que é o Intimidar, né? Que passou a funcionar para todas as outras cores. Na verdade, eu só tô lembrando de cartas verdes com Intimidar, mas é quase a mesma carta, é a mesma habilidade, quer dizer. No caso, geralmente, o Amedrontar são as criaturas pretas que tem Amedrontar. E o Intimidar diz que a criatura só pode ser bloqueada por criatura que compartilha a cor com ela ou que seja artefato. Então, assim, meio que é o mesmo que o Amedrontar era somente para os pretos, só que para qualquer outra cor.
Mas o interessante dele é que no início da manutenção você pode ir no seu deck, procurar um rato e colocar na mão. Só que o preço dele era meio alto demais, R$23. Então eu optei por não colocar ele no deck, porque estouraria o orçamento. Mas é uma boa dica para se usar. E temos um monte de remoção, um monte de cartas para comprar cartas, e algumas delas você vai usar também das tokens que são criadas com o comandante, ou até mesmo daqueles ratinhos que eu falei que entram, fazem uma habilidade e depois só serve para bloquear praticamente. Que é sacrificar uma criatura para fazer alguma coisa. No caso dessa aqui você vai exilar uma criatura ou Planeswalker, nessa aqui você vai comprar 2 cartas, essa outra você compra 2 cartas. Acho que tem mais alguma aqui para baixo. Não, acho que não tem mais não. Mas temos algumas cartas que vão aproveitar. E como eu disse, né, da quantidade de cartas, criaturas que vai fazer também em campo, você pode acabar causando perca de vida, não é causar dano nos oponentes, com cartas como Destino Horripilante, como Grito na Língua Vil. Porque Grito na Língua Vil é quando você ataca, você pode usar ela e o oponente perde 1 de vida para cada criatura atacando. Mas é o oponente alvo. E o Destino Horripilante é que cada oponente perde 1 de vida para cada criatura que você controla. Não precisa estar atacando, até porque é um feitiço. Mas é uma carta que pode fazer os oponentes... Pode matar os oponentes, se você tiver muitas criaturas em campo. Artefato. Eu coloquei aqui um Monumento de Bontu, porque sempre que você conjura uma mágica de criatura, cada oponente perde 1 e você ganha 1. Tem bastante criatura no deck, então é interessante. Um gerador de mana aqui, que ele é também um antífono, então vai dar um gásinho a mais de ataque para os seus bichos. Os outros geradores de mana aqui. A Commander Sphere é muito interessante porque você pode simplesmente sacrificar ela em algum momento e comprar uma carta. Esse aqui, porque você consegue trazer criaturas do cemitério para o campo de batalha. Então é interessante também para você poder reutilizar aquelas criaturas suas, ou até para trazer criaturas que você preferir que tivesse em campo e acabaram morrendo. Forma de sacrificar criatura, por exemplo. Esse aqui, se eu não me engano, ele vira um rato, né? Eu esqueci que faz a outra face. Vira um rato, que tem ameaça. Mas temos umas cartinhas úteis aqui, assim. Base de mana bem tranquilinho. Um monte de mana de pântano básico, porque pântano não tem valor, é de graça, terreno básico. Os lands para você filtrar o deck e tirar os lands básicos de lá. Lands com reciclar para você poder trocar a carta da mão e comprar outras, né? Tentando achar coisas úteis. Que chega em certos pontos que você tá lá, sei lá, com 20 terrenos e precisa de 20 terrenos. Não precisa. Sei lá, com 10 esse deck já consegue jogar. Então você poder reciclar eles é muito interessante. E outros terreninhos úteis aqui também. E é esse, galera, o deck do Lorde Esgueiro, o rei do... Não é o rei, né? É rei do esgoto somente. Um deckzinho tribal de ratos, você sabe que eu gosto de um tribalzinho. Eu tô pensando em montar ele pra mim, porque eu não tenho um mono black ainda. E eu gostaria de ter um deck de cada cor. No momento eu só tenho um verde e um vermelho monocolorido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo sugestão de decks. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até, fui.